Bom, eu sou o Lápis, Luiz Antônio Pereira de Souza. Muitos de vocês que vão ouvir esse meu áudio aqui, vocês já me conhecem, outros não, né? Mas enfim, eu trabalho com sonar de varredura lateral há muitos anos, desde 1981, uma eternidade aí, né? Eu comecei a trabalhar com side scan, o sistema ainda era um sistema analógico, né? Com papel, né? E essa capa aqui, inclusive, é um registro de um reservatório aqui em São Paulo, do fundo de um reservatório, né, num sistema ainda analógico. Esse livro ele tem 80 páginas, 30 por 30 centímetros, deve pesar quase 3 quilos. E é bom eu esclarecer, esse livro não está à venda, né? Ele foi feito pelo mero prazer meu de fazer uma coletânea de imagens de sonar de varredura. O sonar, o side scan sonar, né, em inglês, é uma ferramenta que eu gosto muito, é a que eu mais gosto, aliás, eu acho uma das ferramentas mais importantes aí para investigar superfícies submersas, né? Então é uma ferramenta que eu tenho me dedicado bastante desde que eu trabalho no IPT. Eu saí do IPT tem 2 anos, 3 anos e ainda continuo trabalhando com o side scan sonar. Então é isso, ele não está à venda, né? Não é um produto comercial, por isso que está. Se você olhar ali vai ver que eu não tenho qualquer lucro com esse produto, né? Ele foi feito apenas para divulgar a minha experiência e o sonar de varredura lateral como técnica importante para a investigação de ambientes submersos, né? Então, as pessoas eventualmente... eu fiz um update nele aqui em 2026, né? Ele já está há um ano que ele existe, né? Mas agora eu fiz uma pequena atualização. Nesse período, vários colegas professores de universidades, principalmente, algumas colegas de empresa também, pediram para eu fazer uma versão impressa para eles, né? E quando pedem, eu consulto a empresa onde eu monto esses álbuns, é uma empresa de edição de fotografia, e vejo qual é o preço que custa imprimir. Aí eles imprimem e mandam entregar no destino do interessado, né? Esse é o procedimento que eu uso quando eventualmente alguém se interessa pelo produto. Então o livro, no começo eu mostro alguns conceitos, né? Como é que a técnica funciona, né? E a maioria dos desenhos aqui são do Gary Kozak, talvez do Vincent Capone, que são duas figuras importantes aí no mundo do side scan sonar, né? Dos Estados Unidos. Tem algumas figuras que são minhas, que eu fiz, mas a maioria são desse pessoal já consolidado. A X-Apic, por exemplo, também eles fabricam o SonarWiz, né, que processa imagens de sonar de varredura lateral. Então eles têm bastante figuras, eu já participei de vários webinars, então tem coisas muito didáticas, interessantes, e algumas imagens eu usei aqui com a autorização deles, claro, né? Aliás, a maioria das coisas que eu coloco aqui nesse Atlas, vamos chamar de Atlas, elas estão devidamente nomeadas quem foi que me cedeu essas imagens, tá? Então é uma sequência de imagens, tá vendo? Essa aqui, por exemplo, é da X-Apic, essa aqui também é do Gary Kozak, tem o nome deles aqui, mostrando algumas importantes características de uma imagem do sonar de varredura lateral, né? Então tá aí algumas tabelas mostrando a relação de frequência e resolução, né? Aqui o objetivo de fazer um mosaico, né? Aqui o dado cru e aqui o mosaico, como ele fica bonito depois de processado, né? Cedido aqui pela X-Apic, né? Aqui também mostrando a importância de sombras, de formas, né? E como que uma imagem é construída, a importância de se navegar em linha reta quando você está fazendo um levantamento com o sonar de varredura, né? E aqui essa página eu mostro os equipamentos principais, claro que existem mais modelos. Aqui você está vendo os equipamentos que eu já tive o prazer de colocar à minha mão, né? O meu trabalho, na verdade, a maior parte foi com sistemas da Klein. Comecei com o Klein 530, 531. Uso também o Editec 4200, o Editec 6205, 4125. Já usei o Marine Sonic também, né? Mas o principal o uso na minha rotina é com o Klein 3000, porque era o equipamento que tinha no IPT, né? O Klein 530, 31, né? Depois veio o Klein 3000, né? Digital já. E aí eu começo a mostrar algumas imagens interessantes. A maioria delas, não a maioria, uma grande parte foi imagens que eu mesmo obtive, aqui por exemplo com o Klein 3000, né? E aqui imagens de colegas, né?
que tem experiência também no sonar de varredura. Opa, andou muito aqui, vamos voltar aqui. Né? Então aqui, por exemplo, são imagens lá da região de Abrolhos, né, ainda com o SideScan, o Klein 530, né, analógico, registro no papel, aqui também. Né? Aqui são recifes artificiais, aqui recifes naturais. Aqui é um registro bonito do professor Alex, lá da Federal do Espírito Santo, já com um sistema digital também, um Editec 4200 também, digital. Né? Então, aqui são exemplos também de colegas, o professor Arthur, lá da Universidade Federal Fluminense, né? Tem vários exemplos aqui de colegas aqui da Bahia, né? Do Rafael, do professor Landim, né? Tem vários exemplos aqui, Ilha Comprida. Aqui um exemplo interessante de uma área de dragagem, que é o professor Marcelo Speller, que é da Universidade Federal Estadual do Rio de Janeiro, né? Também tem uma vasta experiência com sonar de varredura lateral, me cedeu esse mosaico. Né? Aqui no cantinho à esquerda, aqui é uma experiência que eu tive no Japão. Eu fiquei 1 ano no Japão, fazendo um curso lá no Serviço Geológico do Japão, né? Na JICA, e usei muito o SideScan sonar. Na época, muitos anos atrás, ainda era aquele EGG 960, né? Um modelo antigo aí que nem existe mais essa marca, né? Aqui é um exemplo de um registro lá na Finlândia. Aqui é também um exemplo com o Klein 3000 no rio Araguaia, no norte aqui do Brasil. Uma experiência muito interessante, aplicando o SideScan para a questão hidroviária. Né? Aqui é um exemplo também muito interessante, porque é um estudo que nós fizemos num reservatório de água aqui no reservatório de Porto Primavera, uns 700 quilômetros aqui da cidade de São Paulo, tentando estudar problemas de erosão das margens do reservatório. Usamos aqui o Klein 3000 também. Aqui é um outro exemplo interessante, né, nos Estados Unidos, é uma página mostrando afloramentos rochosos. Né? Aqui ainda com o Klein 530, aqui também, aqui com o Klein 3000, enfim, são vários sistemas aí sendo usados. Aqui é o Klein 3000 também. Alguns exemplos aqui de afloramentos rochosos, né? No fundo do mar, ou de reservatórios de água, ou rios. Né? Aqui também, aqui é uma experiência que eu tive na Antártica, no ano 2001, e aqui é a experiência recente, acabaram de chegar a equipe do IPT que foi para a Antártica, aqui já usando o Klein 3000. Aqui embaixo eu usei, há 20 anos eu usei o Klein 530. Né? Aqui também é um rio aqui em São Paulo, mostrando registros com o Klein 530 também, aqui também, Klein 530, enfim. É uma coletânea de registros interessantes de sonar de varredura lateral. Né? Aqui também é um Klein 530 analógico, aqui também, que é a capa desse livro. Né? Todos aqui são registros analógicos, aqui em rios, reservatórios de água, né? Experiências aqui minha, mas ainda no IPT. Tá? Aqui também são experiências aqui são escorregamentos, né, do professor Arthur, lá da UF. Aqui afloramentos rochosos aqui no rio Araguaia. Eu escolhi registros mais com temas assim, amplos, né, cobrindo uma vasta área de aplicação do sonar de varredura lateral. Aqui é uma experiência dos colegas, meus amigos lá da Meridata, usando um SideScan chinês que é excelente também. Já tive o prazer de operá-lo também lá na Finlândia. Né? Mosaicos, etc. Aqui é um mosaico da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Né? É um registro, um levantamento feito com Starfish, que é um SideScan pequeno, tal, mas em condições favoráveis, né, você consegue gerar registros até bastante interessantes pelo porte dele. Né? Esse aqui é o primeiro mosaico que nós fizemos com o nosso Klein 3000 digital, né? Tivemos a honra de ter aqui o Gary Kozak nos treinando aqui, passou uma semana aqui com a gente, foi uma experiência muito boa. Fomos até uma página inteira aqui do jornal Estadão comentando sobre essa importante ferramenta que o IPT adquiriu na época. Né? Aqui já é um trabalho feito com o Klein 3000 numa área portuária aqui no Rio de Janeiro. Né? Aqui também são experiências aqui no porto aqui de Santa Catarina. Aqui em Lagos, já fizemos muitos levantamentos em lagos com o sonar de varredura lateral. Aqui é o Klein 3000 também, 3000, desculpa, no sul, né, com essa imagem aqui foi obtida pelo colega Eduardo Albergoni, que era técnico lá da
Fundação Universidade de Rio Grande, né? Aqui é a experiência do professor Klein com o EdTech 4600 lá em Santa Catarina, aqui o Klein 3000 aqui no Reservatório Billings aqui em São Paulo. Uma coletânea de exemplos, né? Aqui é no litoral norte de São Paulo, aqui também são experiências, são registros aqui de experiência de colegas aí, Brasil afora, além da própria experiência minha, né? Então tem vários exemplos, aqui é uma coletânea interessante, um trabalho interessante da professora June e seus alunos aqui no litoral norte de São Paulo, usando o EdTech 4200. Aqui é um trabalho que eu estou envolvido ainda, o trabalho ainda está rolando, né? É um levantamento arqueológico no Maranhão, na Baixada Maranhense, na região amazônica, né? Usando o Klein 3000. Muitíssimo interessante esse trabalho. Aqui é um mosaico mostrando estacas de antigas aldeias indígenas, né? Aqui é o modelo criado pelo arqueólogo e responsável pelo projeto. Aqui é um porto aqui no Rio de Janeiro, né? Usando o EdTech 4200. Aqui é uma experiência também bastante interessante do professor Marco Iane Roberto lá no Lago Paranoá, em Brasília, né? Usando o EdTech, um EdTech mais antigo, né? O 272, mas com registros bastante bonitos. Aqui as duas páginas são com o Klein 3000, aqui é uma experiência no Sul, um curso que eu fui dar lá há alguns anos e fizemos um levantamento também muito legal. Aqui em Pernambuco, no Porto de Suape, é um trabalho interessante com a universidade, com o porto, né, muito legal. Esse aqui, eu gosto dessa imagem, foi cedida aqui pela Gary Kozak, Lise Wolf, uma experiência que eles tiveram na Inglaterra. E é importante analisar os dados batimétricos e os dados sonográficos, como eles se complementam quando você usa os dois no mesmo ambiente, né? Essa imagem é bastante didática, não vou me estender aqui, mas é bem interessante. Esse livro, ele é autoexplicativo, né? Isso é importante dizer também, mas claro, se eu estiver do lado de quem estiver folheando, eu vou adicionar algumas explicações para cada página dessa, mas ele, para quem tem alguma experiência no assunto, à medida que ele for folheando, ele é autoexplicativo, né? Então aqui é um levantamento experimental que nós fizemos com os alunos aqui no Instituto Oceanográfico aqui da USP, né? Aqui é uma experiência que eu tive no Japão, eu comentei, acho que já comentei com vocês, eu fiquei 1 ano no Japão envolvido com essa técnica, né? Então foi onde eu comecei a aprender, na verdade, sobre sonar de varredura lateral. Aqui na época, isso muitos anos, ainda era o EG lá, que era analógico, ele gravava em fitas, aquelas fitas grandes, não dava para fazer playback no laboratório quando você precisava reimprimir as imagens para fazer mosaicos, por exemplo, né? É um equipamento bem interessante na época, né? Aqui também é um outro mosaico feito, aqui é a equipe do Serviço Geológico do Japão, meu orientador lá, professor Kinoshita. Aqui é uma experiência com o Klein 3000 aqui num porto em São Paulo, uma imagem, um projeto junto com a DTA Engenharia, uma empresa de engenharia aqui de São Paulo que usa bastante side-scan sonar. Nos projetos, eles trabalham muito com projetos em áreas portuárias, né? Então, aqui é um projeto no Porto de Santos. Na época foi a empresa ASA que contratou a IPT, né? Uma empresa também que trabalha muito com sonar de varredura em áreas portuárias, né? Aqui é um projeto da USP Leste, inclusive é um projeto que ainda está acontecendo, de mapeamento de hábitats submarinos. Nesse caso nós estamos usando aqui o EdTech 6205 do IPT, é um convênio que existe entre a Universidade, Fundação Florestal, FAPESP, etc. Estão todos envolvidos aí no trabalho aqui de investigação de hábitats em áreas costeiras do estado de São Paulo, né? Aqui tem um apoio da empresa ForSAS, né, do colega César e o Tomás, estão ajudando a gente na operação, né? Aqui é um projeto, o projeto suportado aqui pelo FEIDRO, né? Com esse projeto a gente comprou um sistema na época no IPT, né? O 6205, o Damon Wolf foi uma peça fundamental nesse projeto, nos ajudou muito na confecção, na execução do projeto, treinamento das equipes na operação do 6205, então é um trabalho bem interessante. Você vê aqui detalhes das imagens obtidas com esse sistema, que é muitíssimo interessante, né? E aí eu entro numa parte de arqueologia também, eu tenho me envolvido bastante com questões arqueológicas, o SideScan é uma ferramenta muito importante para isso, né? Muito interessante, gera produtos muito interessantes. Então aqui tem alguns registros que eu obtive, como esse da direita, e outros que vieram de colegas, Gary Kozak, de páginas da própria Klein, da XAPIC, da EdTech, Marinsonic, Geoacoustics.
são empresas que eu tenho algum contato com eles e eventualmente já até usei equipamentos deles com outros colegas aqui no Brasil e fora, né? Então eu ilustro aqui alguns exemplos dessa. Aqui ainda é um Klein 530 mostrando pedaços de um navio naufragado. Aqui material da literatura, aqui um exemplo de um registro de um barco naufragado, um projeto interessante que os colegas César Félix e Tomás participaram na África, um projeto bem interessante. Então aqui eles me cederam esse registro que é bem bonito. Aqui também um trabalho que eu fiz, um curso na verdade que eu dei no Rio Grande do Sul e tivemos a oportunidade de navegar com o Klein 3000 lá da FURG. Na época o professor Lauro ainda acompanhou a gente. Aqui um registro do Titanic, cedido pelo professor Gary Kozak. Ele gentilmente cedeu esse registro aqui, eu achei importante colocar aqui. Ainda era um registro da época do sonar analógico, né, mas é interessante. Aqui é um outro registro bem interessante, tem até um link aqui, se alguém quiser saber a história desse navio inglês que afundou aqui lá no porto de Itajaí há muitos anos. Tem um link aqui do site que explica direitinho o que aconteceu, um registro cedido aqui pelo professor Gustavo e o João Clesar, né, que trabalharam nesse projeto. Aqui outros registros, né? Aqui tem vários. Aqui tem um exemplo de um navio naufragado lá no norte do Brasil, cedido pelo professor Luigi. Aqui pelo professor Rui Kikuchi lá da Bahia. Aqui o professor Giba da UF. Aqui exemplos de mapeamento com sonar com Klein 3000, inclusive de destroços, detritos em geral no Porto de Santos, né? Contratados na época, fomos contratados pela empresa DTA, que eu já mencionei, usa bastante side-scan nos projetos de áreas portuárias. Aqui eu reservei um cantinho aqui para fazer uma homenagem ao grande Ernest Shackleton, até por conta do que encontraram o navio deles recentemente. Eu assisti o documentário, né, que está na Netflix. Eu não resisti a fazer um pequeno comentário aqui a toda a missão dele, afinal de contas o trabalho dele foi um trabalho nobre, eu diria, né, concluir tudo sem ninguém morreu, etc. O documentário conta bem essa história. E eles recentemente localizaram o navio, né, lá na Antártica. E para procurar embarcações, helicópteros, né, navios, etc., o site Scansonar é uma ferramenta extremamente interessante, né? Aviões. Aqui esse registro aqui foi cedido pela empresa Hidrotop, que é uma empresa que também atua bastante nessa área. Eles têm side scan, tem sistema multibeam, tem perfiladores, né? O Walter e o Gilson são dois colegas lá de Santos. Eles cederam esse registro para mim. Isso é uma busca que eles fizeram. Um navio recentemente teve problemas de instabilidade, tempo ruim, etc. Vários containers caíram no mar e eles foram responsáveis para usando o SideScan. Acho que o deles inclusive é um 4125 da Editec, né? Eles para localizar os objetos, os containers, né? Na verdade não é trailer, containers afundados lá na região portuária. É um trabalho muito interessante que eles fizeram, né? Então, aqui de novo exemplos do professor Gary Kozak, produtos aqui arqueológicos, né? Minas, né? Então o SideScan, hoje em dia a Klein mesmo tem um sistema deles, que eu não me lembro agora o número, um SideScan grande, inclusive desenhado exclusivamente para mapeamento de minas. É uma preocupação de todo mundo, em especial dos Estados Unidos, né? Mapear localização de minas em áreas submersas, né? Aqui também projetos de engenharia, né? Eu já trabalhei em uma ponte que foi destruída, a gente fez um levantamento de SideScan para ver os destroços da ponte. Aqui os colegas da Microars, lá no Rio de Janeiro, um levantamento bem legal, interessante, que eles fizeram na Baía de Todos os Santos, para mapear destroços de uma plataforma antiga que estava sendo descomissionada, né? Então você veja que são exemplos, né? Em geral. Aqui cabos e emissários submarinos, dutos, etc., né? Tem alguns exemplos aqui da literatura, tem exemplos do professor Gary, do professor Arthur, que tem uma experiência muito grande nessa questão de emissários e cabos, etc., né? Problema de cabos suspenso, né? Então eles me cederam vários exemplos muito didáticos nesse contexto, né? Então aqui, ó, exemplos aqui do professor Gary, do professor Arthur, né? Então o livro, aqui dá um exemplo interessante da Tetra Tech, né? O Breno, que é um oceanógrafo que trabalhava na Tetra Tech, me cedeu essa imagem, mostrando
emissários submarinos aqui galgados, né, estão com sombra, então eles estão altos, né, por algum problema eles acabaram flutuando, né, emissários submarinos, artefatos de pesca. Aqui eu gosto desse registro aqui cedido pela Umissan, pelo Alex, que coincidentemente passou uma baleia quando eles estavam fazendo o levantamento. Eu achei o registro muito bonito e fiz questão de colocar aqui também. Aqui é um outro exemplo do professor Gary Kozak, também de baleia, né. Pessoas naufragadas, mortas, né, é comum, já fui chamado várias vezes para operações de busca quando o corpo não aparece, né, então tem vários exemplos. Aqui um exemplo da microARS num lago lá em Minas Gerais, né, localizando uma pessoa afogada. Aqui um exemplo lá da Polônia, do professor Maciew, um garoto aqui que morreu afogado. Enfim, tem alguns exemplos aqui, né, cedidos pelo professor Gary, por esse professor lá da Polônia, pela microARS, né, ilustrando esse aspecto, né. Eu coloco uma paginazinha aqui com os registros de side-scan. 99% deles são maravilhosos. Eu sou um apaixonado pelo sonar de varredura lateral, mas às vezes você tem problema, tem interferências, um ecobatímetro, um boomer, um spark ligado ao mesmo tempo, ou mesmo um multibeam, ou mesmo um mar muito agitado, né? Então pode criar ruídos e o seu registro não ficar tão bom quanto deveria, ou quanto poderia. Então eu coloquei alguns registros aqui de artefatos, de ruídos que tornam o registro não tão agradável como a gente gostaria, né? Um próprio defeito no side-scan, lá, uma fuga de sinal, alguma coisa, pode gerar um dado. Não é muito comum. Eu, na verdade, trabalho com isso há mais de 42 anos, 44 anos, acho, com side-scan sonar, e poucas vezes fui envolvido com ruídos em sinal. Me lembro uma vez que foi um boomer ligado, que eu não conseguia de jeito nenhum. Tive que desligar o boomer porque eu não conseguia fazer o registro ficar bonito por conta de uma interferência que eu não sabia como ela estava entrando no registro do side-scan sonar. Então isso acontece às vezes, tem que aterrar devidamente o sistema, tem algumas providências que você toma, né, para que evitar isso. E aqui do lado direito, algumas modernidades, vamos dizer assim. Eu trabalho com side-scan desde que o side-scan era analógico, desde que o side-scan começou a ser digital. Eu demorava 10, 12 horas para fazer um mosaico. Eu entrava com os dados no computador e voltava no dia seguinte para ver o mosaico pronto. Hoje eu faço isso em 2 minutos. Então eu acompanhei de perto toda a evolução do sonar de varredura. Hoje você tem o Nadir, o Feeling, né? O Nadir Feeling, que é fantástico também. Tem a questão de ultra alta resolução, tem side-scan de 1500 kHz, né? Tem esse multipulso, focus, enfim, tem uma série de propriedades do side-scan hoje que faz as imagens ficarem simplesmente maravilhosas, né? Então é uma evolução. Claro que isso tem um custo, né? Custa mais caro hoje um sistema, mas é muito interessante essas modernidades, né? Eu tenho acompanhado de perto, porque eu costumo frequentar aquela Ocean Business lá em Londres, ou a Oceanology. Esse ano eu não pude ir, mas comumente eu vou, e ali você vê toda a evolução tecnológica, né? Hoje, nessa última Oceanology, por exemplo, eu vi que tinha um side-scan com um magnetômetro acoplado nele, o que não é comum, né? Os magnetômetros acoplados em side-scan, eles normalmente ficam a uma distância do side-scan. Hoje já está no mesmo corpo. Então bolaram algum jeito de neutralizar o efeito da parte metálica, vamos dizer assim, do side-scan no magnetômetro, né? Então a tecnologia está evoluindo a todo vapor, né? A gente não é tão fácil acompanhar, né? Enfim. E eu termino o livro mostrando, tentando ilustrar como é importante você fazer um levantamento de side-scan e, se possível, com um levantamento de batimetria e, se possível, com um levantamento de perfilagem sísmica, né? Uma imagem do side-scan, como essa da esquerda aqui, é muito bonita, mostrando um afloramento rochoso. Se você tiver acoplado um dado de batimetria, ele fica mais bonito ainda, porque você vê isso em 3 dimensões. E se você tiver um perfilador acoplado, fica mais bonito ainda, porque você observa e vê o seu afloramento rochoso mergulhando, subindo novamente. Então você pode calcular volumes de rocha, etc., que eventualmente você tem que remover numa área portuária, né? Então é interessante trabalhar com essas 3 ferramentas simultaneamente. E hoje existem software que permite se coletar dados simultaneamente dessas 3 ferramentas, inclusive com magnetômetro, se você quiser acoplar um magnetômetro, que também é interessante, né? Aqui eu ponho uma lista de livros, uma bibliografia, uma livraria, na verdade, interessante para ver sobre acústica submarina, sobre side-scan sonar, né? Então,
quem estiver interessado em ir um pouco mais fundo nisso, tem esse material aqui disponível aí no mercado, né? Eu termino a contracapa, na verdade, eu faço um agradecimento às empresas, né, que me ajudaram nessa coletânea toda, as empresas para as quais eu trabalhei, os colegas de empresas que me cederam registros recentemente, né, inclusive, e agradeço as empresas e as pessoas, né. E aqui tem uma foto de todas as pessoas que de um jeito ou de outro contribuíram com essa minha coletânea, né. Tem dezenas de pessoas aí. Aliás, a foto da esquerda aqui sou eu e o Martin Klein, que é o meu ídolo aí, que é um cara que inventou o sonar de varredura lateral. Tive o prazer de conhecê-lo numa dessas Oceanology que eu fui em Londres. À direita aqui é uma foto minha com o Gary Kozak, que tive o prazer de encontrá-lo em várias oportunidades, mas a primeira delas foi ele vindo ao Brasil dar um treinamento para gente. No 2008 ou 2009, não me lembro exatamente, foi quando a gente comprou o primeiro nosso SiteScan digital, né? E aqui vários outros colegas, o Mike Brissett, César Pimenta, professor Klein, Gripe, Gustavo, Alex Silva, professor Michel, Lauro, Gripe, enfim, tem vários aqui, o Mohamed também, Mohamed que já trabalhou na Edtech, enfim, é um dos caras que entende muito de acústica submarina, também já me deu várias sugestões de várias discussões interessantes com ele. O Fábio Ruraltech, lá, que também já trabalhamos juntos em vários projetos. Damon, Lisa, claro, são amigos que me ajudaram muito a saber um pouquinho mais aqui. Arthur Aires, né? Os colegas da Meridata, Kim e Tom Olá. Enfim, o pessoal aqui, o Iassuda, da Tetra Tech, são pessoas com quem eu trabalhei junto muitas vezes, né? Em vários projetos e acabei aprendendo muito com eles e tem uma fotinho deles aqui. Os colegas que ainda trabalho junto, o Max e o Jazão, são companheiros aí de luta ainda, continuamos fazendo muito trabalho juntos ainda, né? Enfim, tem uma foto aí de cada um deles aqui, dos professores, a Larissa do IPT também, que trabalhamos juntos um tempão, agora ela está lá cuidando da parte de geofísica do IPT. Enfim, tem vários colegas aqui que tem uma carinha deles aqui nessa imagem. Então é isso. Espero que as pessoas que folheiem seja virtual, se tiverem a versão física e folhearem, que gostem, né? E na verdade, essa foi a intenção ao montar essa coletânea, que agora acabo de atualizá-la aqui em 2026, né? Então é isso, um abraço a todos aí.